Olá pessoal, então agora vamos fazer um resuminho da aula 10, o volume 4, cujo tema é a independência e o primeiro reinado. Vamos tentar ser bem pontual para você saber exatamente o que você precisa lembrar. Primeiro, as circunstâncias da independência. Lembrar que quem elabora o projeto da independência é a elite brasileira, liderada pelo paulista José Bonifácio. Lembra o que leva a elite brasileira a querer elaborar esse projeto de independência? A atitude das cortes portuguesas em recolonizar o Brasil. Então, isso é bem importante. Como eu destaquei para vocês, o Brasil foi o único país que fez uma independência para que nada acontecesse, para que tudo ficasse no lugar, evitando apenas a recolonização. Por isso, essa independência precisava ser feita sem grandes alterações, sem grandes rupturas, sem grandes manifestações. E José Bonifácio, essa foi a sacada dele, escolheu o próprio príncipe herdeiro como protagonista da independência, o jovem Dom Pedro de Alcântara. Levar Dom Pedro a romper com as cortes foi muito fácil. Dom Pedro era jovem, inexperiente, imaturo, e os novos detentores do poder em Portugal eram muito duros, não queriam negociar, e isso realmente gerou rapidamente um atrito. Dom Pedro, então, toma a decisão, no famoso dia 7 de setembro, de romper com as cortes, inaugurando assim um novo momento político, que é o Brasil independente. O período que se inicia, para efeito de vestibular, é o que se chama de primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831. Vamos lembrar agora rapidamente as características desse período, que foi um período curto e bastante tumultuado. A primeira grande preocupação, o primeiro grande desafio de Dom Pedro foi em obter o reconhecimento da independência. E não foi fácil. Internamente, principalmente os comerciantes portugueses vão resistir à independência, os comerciantes portugueses que moravam no Brasil. E haverá manifestações de oposição no Pará, no Piauí, no Maranhão, na Bahia. E além disso, a província cisplatina, que era uma província de ocupação espanhola, mas que tinha sido anexada ao Brasil, também vai se rebelar. Dom Pedro é obrigado a contratar mercenários, a um custo elevado, para reprimir esses movimentos, e esta repressão leva quase um ano para se efetivar. Além disso, Dom Pedro tem dificuldades de obter o reconhecimento externo. Lembre que o primeiro país a reconhecer nossa independência foram os Estados Unidos, apenas 2 anos após a independência. Para obter o reconhecimento de Portugal, da Inglaterra e dos demais países europeus, Dom Pedro é obrigado a pagar indenizações e fazer acordos comerciais muito danosos para a nossa economia. Paralelamente a isso, Dom Pedro convoca uma constituinte que reúne mais uma vez o grupo de José Bonifácio. Esse grupo elabora um projeto que ficou conhecido com o apelido de Constituição da Mandioca. E esse projeto, ele pretendia estabelecer no Brasil uma monarquia parlamentar. Dom Pedro não aceita esse projeto e, numa atitude autoritária, fecha a Constituinte, marcando aí a crise que vai condenar o seu governo. Briga com José Bonifácio e José Bonifácio vai para o exílio. Dom Pedro, agora autoritário, impõe uma nova Constituição. Aproveita bastante o projeto, que era um projeto inspirado na Constituição francesa, mas altera aspectos para lhe garantir poder, como, por exemplo, a inclusão de um quarto poder, o poder moderador, que dava a ele todo o poder. Curiosamente, porém, essa Constituição acabou sendo uma Constituição de aspecto liberal. Vejam como são as coisas. Divisão de poderes, liberdade religiosa, direito de voto, embora o voto fosse censitário, direito de voto para o analfabeto e a promessa do fim do tráfico negreiro eram características dessa Constituição. Porém,
com a crise que Dom Pedro estabelece ao brigar com a elite, isso enfraquece muito o seu governo e ele começa a perder aderência. Some-se a isso a perda de apoio popular por causa da crise econômica e também por uma série de erros que Dom Pedro comete em face da sua imaturidade e inexperiência, como, por exemplo, a execução de Frei Caneca, o envolvimento na Guerra da Cisplatina e a chamada questão da sucessão do trono português, que são fatos que levam Dom Pedro a se indispor com os brasileiros em geral. Finalmente, em 1831, já completamente sem clima para continuar à frente do governo, Dom Pedro abdica. Abdica em nome de seu filho, também Dom Pedro, Pedroquinha, com apenas 5 anos de idade. Fica aqui o menino e Dom Pedro parte para Portugal. Era o fim do primeiro reinado e o fim desse resumo. Ok? Um abraço e até a próxima.